bem mesmo, professora. Ok, perfeito. Agora vamos continuar falando de outros nutracêuticos. A L-carnitina e a L-taurina. A L-carnitina, ela é da mesma forma que a taurina, é um ácido graxo e um aminoácido livre, é uma amina quaternária, né? Ela faz transporte dos ácidos graxos de cadeia longa a partir da membrana do mitocôndria, e onde ela está em maior quantidade é no músculo e no tecido cardíaco, no coração. A importância da L-carnitina é exatamente essa, ela coloca lipídios, tá, que estão livres no sangue, ela facilita a entrada deles no mitocôndria, e isso aumenta a oxidação dos lipídios, a beta-oxidação. Então, estimula a utilização das gorduras por seus ácidos graxos de cadeia longa, ela aumenta a massa muscular e a gordura diminui. Vou até tentar, mas tá, ok. Agora eu já estou aceitando. A L-taurina também é um aminoácido livre, é um ácido beta-aminosulfônico. Quando eu falo que são aminoácidos livres, essa é uma pegadinha que a gente faz, porque toda vez que eu pergunto quantos aminoácidos existem na natureza, a turma me vem com 22 a 24 e não. Na natureza existem mais de 300 aminoácidos, sendo que 22 fazem parte da codificação proteica. O resto está como aminoácido livre. E no organismo, a gente tem uma série de aminoácidos livres. Taurina, a carnitina, não a L, desculpa. Taurina, carnitina, ornitina, citrulina, etc, etc, etc. Todos os venenos de cobra são oriundos e são aminoácidos, e por aí vai. Então, a gente tem uma quantidade absurda de aminoácidos que não fazem parte da codificação proteica. A taurina e a carnitina, por um acaso, são dois desses exemplos. A taurina, ela é um aminoácido livre, então um ácido beta-aminosulfônico, é sintetizado no fígado a partir da metionina, raramente a partir da cisteína, tem um efeito protetor cardíaco, isso porque ela age como sinalizador, como sinalizador molecular na regulação da contratibilidade do coração. Gatos não conseguem sintetizar a taurina a partir da metionina. Cães conseguem, muito embora possam existir condições que eles não sintetizem em quantidade suficiente, e por isso os benefícios de colocar a taurina, tá, em dietas até para cães. A utilização, normalmente a gente trabalha as duas. A L-carnitina a gente pode trabalhar em programas de redução de peso, tá? Mas nesses programas de redução de peso, ela só vai ser eficiente se houver exercício físico. Por quê? Porque a L-carnitina, ela coloca os lipídios para dentro do mitocôndria. Nos programas de emagrecimento, nós estamos tendo uma grande quantidade, sim, de lipídios, isso com certeza. Só que no músculo, tá, que é onde eu vou ter um maior gasto, ele só vai necessitar de energia se ele tiver em acreção. Se ele não tiver em acreção, ele não necessita. Então, quando eu tenho exercícios com aumento de massa magra, sim, eu vou utilizar os ácidos graxos livres no sangue. Quando eu não tenho esses ácidos graxos livres, eles vão ser oxidados, principalmente no fígado, tá? Nós utilizamos a L-carnitina e a L-taurina principalmente em situações de cardiomiopatia dilatada. Para cães de raças grandes e gigantes é extremamente indicado, porque eles têm um esforço cardíaco muito grande devido à
sobrecargas circulatórias. Animais com cardiomiopatia, eles sempre apresentam deficiência de taurina e 40% deles apresentam deficiência miocárdica de carnitina. Quando eu trabalho, por exemplo, boxer, que tem uma incidência muito grande de cardiomiopatia dilatada por causa de genes, tá? Na verdade, é um gene, tá? Ele é monogâmico, que leva a uma não, tá? Leva a uma não síntese de taurina em boxer, uma deficiência de taurina. A L-carnitina, ela diminui a cardiomiopatia dilatada. E eu tenho a melhor resposta quando eu suplemento taurina e L-carnitina. Tá? Então, eu uso as duas suplementando. Vou falar isso um pouco, mas a dose, vocês não se preocupam não, tá? Vou colocar, aliás, nem era para colocar, mas vou colocar. A glucosamina é um aminosacarídeo, ele é sulfatado, tá? Não é mais um aminoácido, tá? Ele está presente nas cartilagens articulares e a condroitina é um mucopolissacarídeo. Normalmente, as glicosaminas e condroitinas que a gente trabalha, elas são hidrolisadas. Quando depende do tipo, essa hidrólise leva a um aproveitamento muito maior e uma absorção maior, tá? E, principalmente, elas são muito importantes, a condroitina 4 e 6 sulfatos, tecidos de sustentação, doenças articulares e tecidos ósseos. A gente trabalha principalmente com prevenção ou de problemas osteoarticulares ou em animais de raças grandes e gigantes em crescimento, onde eu tenho uma formação, tá? O animal está em formação, principalmente raças grandes e gigantes, quando ele apresenta aí uma formação óssea, a condroitina e a glicosamina têm importância, então, tanto para cães de raças grandes e gigantes filhotes, quanto para outras raças adultas, as outras raças adultos e senis, ok? Hoje está aparecendo para todo mundo. Eu estou conseguindo aceitar. Ok. A utilização, então, da condroitina e da glicosamina, ela regenera a cartilagem articular, ela modula o crescimento e diminui, tá, fissuras na cartilagem, cães de raças grandes em crescimento, ela diminui a degeneração da cartilagem, tá? E ela tem um poder associativo muito interessante com a glucosamina. Normalmente, a gente trabalha aí por volta de 0,5, ou seja, 500 miligramas, 0,05 ou 500 miligramas de condroitina e glicosamina em uma dieta com 4.000 quilocalorias. Polifosfatos, eles são coadjuvantes de saúde bucal, nós temos muitos experimentos. Eles previnem formação de placa bacteriana, principalmente por um sequestro de cálcio, mas eles impedem também, eles diminuem a formação da placa e do cálculo. É curioso porque eles estão presentes em pastas de dentes, detergentes, etc. Mas nós temos N experimentos que mostram a efetividade desse polifosfato a partir do momento que ele é um sequestrante de cálcio e que ele também tem uma ação de ruptura, tá, das bactérias, da membrana celular das bactérias, tá, da placa bacteriana. Nós já trabalhamos tanto em pesquisa científica nossa, de alunos meus, a Moara, inclusive, trabalhou no mestrado dela avaliando o tripolifosfato. Eles propiciam benefícios em toda a cavidade bucal,
eles têm um efeito prolongado, tá? Basicamente, esses fosfatos, eles incorporam a placa bacteriana, tá? E formam complexos solúveis com cálcio, diminuindo a formação, então, dos odontólitos. E nós temos experimentos com esses fosfatos. Gente. Ok. Permitido. Muito bem, está permitido. Nós temos, então, experimentos com esses polifosfatos que mostram um benefício muito grande. Aqui foi um experimento nosso que a gente fez. Esse daqui não é depois da utilização, na verdade. Foi uma limpeza, nós fizemos, então, a tartarectomia, uma extração, então, a tartarectomia, retiramos o tártaro, depois da limpeza, a gente alimentou os animais em X dias ou até meses. Eu acho que o seu foi meses, não foi, Moara? 3 meses? Isso, Flávio, 3 meses. O seu foram 3 meses, né? 90 dias, isso. 90 dias, mas o da Moara teve uma condição diferente, porque ela trabalhou com alimentos úmidos com polifosfato. Então, por isso, nós estendemos bastante. Tá? Qual que foi? Fala um pouquinho do seu resultado, Moara. Então, Flávia, a gente fez a inclusão do tripole, do hexa e vitamina C em dieta úmida. E a gente avaliou por um período de 90 dias. A gente fez uma tartarectomia antes do início do experimento, né, para todos os cães estarem em condição igual, né, no início do experimento. E a gente avaliou a capacidade de reduzir a formação da placa e do cálculo, uma vez que todos os animais estavam em condição igual. E aí, no final do experimento, a gente viu que o hexa foi mais efetivo em relação ao tripole, e nas doses que a gente utilizou, a vitamina C não teve uma diferença significativa. A inclusão da vitamina C não teve uma diferença significativa. E o principal resultado que a gente encontrou, a gente avaliou em cada dente, foi no dente canino. Foi a maior redução. Perfeito. Nós temos o da Moara, vem de uma série de outros. Nós sempre tivemos uma maior efetividade com a hexa do que com poli, em todos os experimentos, do hexa do que com tripolifosfato, com todos os experimentos que a gente fez. Tá, aqui nós temos um deles, foi o primeiro, que a gente avaliou uma dieta controle, uma ração seca. Normalmente a gente faz esses experimentos fazendo tartarectomia, depois dando o alimento, e depois a gente cora com a fluoxina. Me corrige, Tamara. Eu vivo trocando fluoxina com fluoxetina, ou seja, eu mato os bichos todos com antibiótico. Fluoxina mesmo. Mesmo. Ok. E aí a gente mede o tamanho da placa a partir de desenho, né? A gente tira fotos, né, Moara? Nós tiramos fotos. Isso, a gente tirou foto antes de fazer a coração, né, com a fluoxina, e depois. Isso. E aí, com 2 programas de computador, a gente conseguiu determinar a área total do dente e a área que foi corada com a fluoxina, que é onde tinha a placa bacteriana. Isso. E... peraí que eu preciso aceitar alguém. Ok. Permitir. Bom, e esse primeiro experimento nós fizemos exatamente isso. Nós fizemos a coração. Trabalhamos, no primeiro experimento, nós trabalhamos, então, avaliando o tripolifosfato, o hexameta. Tá? Ao contrário da Moara, nós encontramos, principalmente nos pré-molares, 3 e 4, tá? E a gente avalia também a cobertura e a espessura, tá, da placa. Ok. E com isso, nós encontramos que o hexametafosfato ele foi mais
nesse experimento, ele foi igual ao tripole, mas no experimento seguinte, né, Moara? De quem que foi? O da Alessandra foi essa. Depois teve mais um, da Adriana Brasil. Aí nós já encontramos diferenças entre o tripole e o hexameta. Tá? O hexameta foi mais eficiente. Esse a gente fez de uma forma diferente. Bom, as saponinas, nós temos muitos estudos também, trabalhamos com saponinas, principalmente para odor fecal, tá? A saponina é uma planta, tá? Ela cresce basicamente no México, tá? Nós temos aqui algumas plantas da família da saponina, da Yucca esquedígera, e é basicamente um resíduo. Você tá. Vocês escutam o barulhinho também? Ou só eu? Não, aqui não escuto, não. Não, né? Toda vez que eu tenho que parar é porque alguém está pedindo entrada, tá? Então, essa planta, ela é utilizada para a produção de emulsificantes. O extrato dela é utilizado para emulsificantes alimentares e sobra um resíduo. Esse resíduo, ele é moído, seco e transformado em um pó, tá? Até conseguir esse pó seco é utilizado na alimentação natural para diminuição de odor das fezes, o líquido na indústria de refrigerante, agente espumante, surfactante, etc. As saponinas, elas são glicosídeos, tá? Elas são são fitoativos aromáticos e toda planta de yucca tem bastante saponina, a semente tem mais saponina. Nós temos algumas plantas aqui na família da yucca e que tem essas saponinas. Ai, meu Deus. A babosa. A babosa, ela tem bastante saponina. Tanto que eu lembro quando eu era menina, os meus avós, eles utilizavam a babosa, as folhas da babosa, para lavar o quintal. Então, eles quebravam a folha, então espumava e tinha uma capacidade grande de limpeza, porque ela é surfactante. Bom, daí a yucca, vocês vão ver que nós temos, inclusive, algumas plantas ornamentais. Eu tenho uma planta da família das yuccas aqui na minha casa. Não é muito... É bastante comum no Brasil, mas não com a mesma atividade, a mesma biopotência da yucca esquedígera. Além disso, ela tem outros possíveis alegações. Hoje a gente sabe que os fitoesteróis e os glicosídeos da yucca, eles são bactericidas, eles podem influenciar no metabolismo de colesterol, etc., mas efetivamente para cães nós usamos como redução do odor das fezes, porque mesmo que elas sejam bactericidas, existe um limite do qual a yucca ela fica tóxica para o organismo animal, porque ela pode levar a problemas na membrana celular, que é de origem lipídica. Bom, aqui nós temos os ingredientes funcionais, aqui está em quantidades que a gente usa em alimentos comerciais, 4.000 quilocalorias. Nos meus cursos de dieta caseira, eu costumo passar isso para 1.000 quilocalorias, tá? Então, essas são as quantidades. Vocês têm o material aí, eu não vou falar quantidade por quantidade, mas vocês vivem perguntando dose. Se vocês quiserem saber qual é a dose exata para 1 quilocaloria, basta dividir, por exemplo, MOS. MOS, eu tenho inclusão
até 5.000 miligramas, numa dieta com 4.000 quilocalorias. Isso significa que o máximo de mosca que eu trabalho numa dieta com 1.000 quilocalorias é 1.250 para 1 quilocaloria ingerida, 1,25 miligramas. E por aí vai para todas elas, tá? Também a fibra de cana é um ingrediente funcional, a gente já passei para vocês, saúde intestinal, bola de pelos, borosilicatos, que são as zeoliboro e aluminosilicatos, que são as zeolitas, tá? E as zeolitas, nós temos mais de 300 zeolitas. Também tem efeito em odor fecal, consistência fecal, a dissolvência de micotoxina. Parede celular da levedura, que é basicamente o beta-glucano, ele é um adsorvente de micotoxina. Então, os hexametafosfatos que eu falei, saúde bucal, a L-carnitina, a taurina, a glucosamina e a L-arginina e a glucosamina, a L-tirosina e o L-triptofano são para pelo, a L-tirosina e o L-triptofano, L-arginina, saúde intestinal, L-glutamina, saúde intestinal, a taurina e a carnitina, saúde cardíaca, a condroitina e a glucosamina, eu já falei para vocês, articulações, os polifenóis e os carotenoides, imunidade, moduladores moleculares, tá? Eles são nutragênicos, tá? E aqui estão todas as doses. Não é para esse curso, não é o curso de bases, eu devia ter tirado isso, mas eu não tirei, então fica aí. Eu falo bastante deles quando eu falo em formulação. Então, isso daí tá resumidinho, todas as perguntas que me fazem em curso de formulação, de quais são as doses que a gente trabalha em nutrição, ou as quantidades incorporadas, elas não são por animal, nós não trabalhamos na nutrição, tá? Com doses por animal ou por quilo de peso vivo, mas por quilocaloria ingerida, tá? Os guias que nós seguimos é o NRC, a AFCO, FEDIAF e a BIMPET, que nós temos o manual, que é o Manual Pet Food Brasil. Vocês já receberam aí. Eu mandei uma parte da AFCO para vocês, alguém colocou o FEDIAF em português, que está traduzido, o NRC alguém disponibilizou, e o Manual Pet Food Brasil vocês encontram pela internet, direto, online. Tá? Bom, vou falar alguma coisa deles. O NRC é parte de uma série que trabalha com sugestões e normas, mas sugestões para nutrição adequada de animais. O NRC de cães e gatos é um deles. Nós temos NRC para bovino de leite, bovino de corte, aves, suínos, animais de laboratório, primatas, coelhos, etc. Já foram 3 edições oficiais de cães, 1964 a primeira, 1974 a segunda e 1985 a terceira, e para gatos, uma edição em 1986. Depois, em 2006, nós tivemos esta edição que reuniu cães e gatos. Reuniu as duas espécies. Então, para cães e gatos, esse é o primeiro. Para cães e para gatos separadamente, nós já tivemos 3 de cães e uma de gatos antes de 2006. As agências envolvidas no controle, para vocês saberem o que cada uma delas é. Por exemplo, a AFCO. A AFCO é uma associação, tá, americana de controle de alimentos, não só para cães e gatos, mas muito forte em cães e gatos. E ela estabelece padrões para fabricação, ou seja, a AFCO é muito voltada para a alimentação comercial.
Esse é um ponto interessante, porque vocês usam muito a áfico para fazer dieta caseira. E a áfico, ela leva muito em consideração perdas de extrusão, perdas de autoclavagem, etc, etc. Então, essa padronização da áfico, ela é totalmente comercial. Então, seguir as recomendações da áfico para dieta caseira exigem uma determinada adaptação. Isso é uma coisa bem óbvia. O NRC, a áfico se baseia muito no NRC, mas ela se baseia nos limites mínimos do NRC e acrescenta uma margem de segurança, além da que o NRC já acrescenta, tá? Por causa dos processamentos, autoclavagem, extrusão, desidratação, etc, etc, etc. Já o NRC, ele faz as recomendações com base em todos os trabalhos. E aí eles pegam bastante dos Estados Unidos, mas eles pegam trabalhos da Europa e estão começando a buscar, estão pegando trabalhos nossos, do Brasil, etc. A próxima edição, com certeza, vai ter avaliação de vários trabalhos que a gente fez, até meus, por exemplo. Tá? Então, ela coleta, avalia os trabalhos na área e compila, faz um resumo. Então, assim, tem 200 trabalhos em proteína, tem 200 trabalhos em energia. Vamos ver o que esses trabalhos falam, vamos ver o que eles têm de confluência. E, a partir desses trabalhos e da avaliação desses trabalhos, eles fazem as recomendações. Mas não é em um único, eles não fizeram os trabalhos, o comitê não fez os trabalhos, o comitê, ele avaliou trabalhos de pesquisas científicas de pesquisadores da área do mundo inteiro. Óbvio que Estados Unidos é muito mais forte, são o que eles mais avaliam. Na verdade, quem determina efetivamente o que é permitido e quem fiscaliza é o FDA. O FDA, ele tem basicamente, ele faz basicamente o que o Ministério, que o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, faz aqui no Brasil. Ele especifica ingredientes, etc., junto com a AFICO, porque lá eles trabalham em conjunto. Então, o FDA, ele aceita para registro o que tiver dentro das normas e padrões da AFICO. Aqui o Ministério não tem essa associação, não tem essa associação. A BIMPET, o manual, que eu inclusive participei de várias edições, como no grupo de pesquisadores que formataram o manual, ele se parece muito com a AFICO. Ele basicamente, ele não estabelece padrões, mas ele fornece ao setor PET uma referência em qualidade e segurança para os animais de estimação. Na verdade, ele é muito mais baseado no FEDIAF. O FEDIAF, ele estabelece diretrizes na Europa, tá? A partir de uma revisão dos dados do NRC e, além dos dados do NRC, outras pesquisas. Na verdade, ele quase que reúne a AFICO com o FDA nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, nós temos o USDA, que faz a regulação de rótulos. Então, lá eles têm diferenças, eles têm 4 órgãos, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um, na América, na Europa, nós temos outro regulatório, mas o principal é o FEDIAF, para a indústria, e a BIMPET é basicamente o FEDIAF, a AFICO, com adequações às nossas realidades. Sobre as necessidades. Então, necessidade nutricional é o mínimo e normalmente está estabelecido no NRC, é o mínimo para manutenção da saúde, desempenho relacionado àquele nutriente, ou seja, abaixo daquilo vai provocar uma carência relacionada àquele nutriente.
Ingestão adequada, que também está no NRC, ela considera uma margem de segurança relacionada a valores individuais entre os animais, questões de digestibilidade, biodisponibilidade, etc, etc. Já a AFICO e o FEDIAF consideram, além disso tudo, da ingestão adequada, variação, eles consideram também perdas em processamentos, perdas em estocagem, etc. Tá? Então, essas recomendações, elas são um conjunto de normas e padrões. Estão vendo que é um conjunto de normas que são sugeridas, mas elas não são verdade absoluta. Elas podem superestimar e subestimar as necessidades individuais em muito, principalmente as fórmulas de recomendação energética. Por isso, quando eu vejo vocês trabalhando com recomendações cravadas, isso me desespera um pouquinho, porque o próprio NRC não faz esse tipo de coisa. Ele fala que é extremamente genérico, ok? Parei, vou ter que parar de novo. Já tem mais gente entrando, peraí. Entrou um. Ok, permitir. Vamos voltar. Muito bem. A partir disso, nós começamos. Eu vou dar, dentro dessa parte de manejo nutricional nas várias fases, eu vou falar muito sobre o NRC, a AFICO e o FEDIAF, ok? Bom, então vamos começar aí. Essa era uma das minhas boxes, ela já se foi. Lembra dela, Moara? Essa é a Rubi. Lembro, Flávia, lembro. Dozinha, né? A Rubi morreu muito jovem. Tá? Ela teve um osteosarcoma. Já a Jade, ela morreu um pouco depois. Acho que a Rubi foi 7 anos e a Jade foi 8,5. Mas a Jade foi por uma fatalidade. A Jade morreu por torção estomacal. As duas eram irmãs. De qualquer modo, elas viveram muito, muito pouco, mas é mais ou menos a média de um boxer. 8, 10 anos. Dificilmente se encontra boxers com mais de 10 anos. Tá? Bom, vamos falar de lactentes. O primeiro aspecto, uma das vantagens do aleitamento, colostro, o natural, natural, ele confere imunidade passiva, tem um tempo de absorção curto, que vocês sabem disso, 24 horas, mas a fêmea, ela continua até 72 horas, tá? Passando, ainda apresentando imunoglobulinas, e até depois no leite, ela ainda apresenta alguma imunoglobulina. A transformação então, até 48 horas, embora o filhote já comece a não ter mais absorção, eu ainda tenho o colostro. O colostro, ele tem uma característica diferente, ele não tem gordura alta, até porque enzimas, elas são substrato dependente. O que quer dizer? Quer dizer que as enzimas, elas começam a ser produzidas, mesmo em recém-nascidos, tá? A partir do substrato. Então, no início, o colostro tem uma justificativa de ser bem menos energético, uma quantidade de lactose, de proteínas menores, de gorduras menores, até por causa do substrato. Agora, o açúcar, que é a lactose, ele é mais alto no colostro. Isso porque é a energia mais prontamente disponível. A digestibilidade da lactose é muito mais simples e mais rápida do que a digestibilidade de proteínas e gorduras. Então, a partir daí, vai se transformando em leite, vai caracterizando, vai estabelecendo as características específicas
para cada espécie. Uma das características... Bom, o colostro ele tem uma importância de fortalecer a imunidade passiva. Quando a gente não tem o colostro, a gente usa a mão de algumas estratégias. Uma das que eu mais gosto são as gemas hiperimunizadas, que fornecem o TY, tá? E tem características muito semelhantes ao IgG. Ups, perdão. Preciso aqui. Ok, permitir. Mas nós temos outras imunoglobulinas, deixando bem claro que o colostro ele é extremamente espécie-específico. Mas estas imunoglobulinas de origens diversas, e principalmente as gemas hiperimunizadas, elas simulam, tá, uma imunidade passiva. Tanto que quando a gente dá as gemas imunizadas, a pessoa fala, é uma vacina. Não. Gemas hiperimunizadas, não, nesse caso que a gente não trabalha como vacina, porque nós não temos uma imunidade nem adquirida, nem gera resposta, tá? Memória de resposta imunológica, tá? Mas a gente usa algumas estratégias, colostro, a gema, as imunoglobulinas plasmáticas, etc. O aleitamento artificial, a gente só vai utilizar em situações emergenciais, mas a gente tem muita situação emergencial. Então, comprometimento de qualidade do leite, ausência de leite, morte da mãe, número muito grande de filhotes, rejeição de filhote pela fêmea, neonatos que não têm, tá, estímulo, não têm capacidade de sucção, estímulo de sucção. O ideal, sim, é que ele receba colostro, de preferência de uma fêmea, e isso durante as primeiras 24 horas, tá? Isso de preferência um banco de colostro, tá? Mas, não tendo banco de colostro, a gente tem colostros artificiais que simulam e que aumentam a imunidade passiva. E nós temos também sucedâneos de leite, tanto caseiro quanto comerciais. Os sucedâneos caseiros, eles se utiliza o leite de vaca, mas ele não pode ser usado integralmente por uma questão muito óbvia, tá? Aqui vocês veem a comparação de leite materno das várias espécies. Vocês veem, na matéria seca, o leite da cadela é o que tem mais quantidade de sólidos totais, 21%, enquanto que o leite da vaca é o que tem menos, 12,6%. O leite da gata, muito similar ao leite da cadela, nem sólidos totais, porque ele é bem diferente em termos nutricional. Enquanto que o leite da cadela tem 9 ou até mais, porque isso daqui não é fixo, depende da raça, exatamente como em vacas leiteiras, essa quantidade de gordura, ela é variável em raças, mas tem cerca de 9%, enquanto que o leite da gata tem 4,8% de gordura e o leite de vaca ao redor de 3,8% ou até menos. Já a lactose, o leite de vaca tem 4,8% de lactose, o leite da cadela, da gata, tem 4,9%, aparentemente, só aparentemente, mais alto do que o de vaca, porque o que interessa é a quantidade de quilocalorias, e vocês veem que o do leite da gata, ela se aproxima muito mais do leite da cadela, 1.100, 1.400. O leite da cadela tem baixa lactose, 3%, proteína, 8%, e o leite da gata tem alta proteína, isso é altamente justificável, porque as desaminases hepáticas, né, elas já começam a trabalhar desde o recém-nascido, e minerais mais ou menos aproximados. Ok, isso, o que
que quer dizer? Tá? Se a gente fizer uma avaliação, tá? Bom, aqui estão as necessidades, tá? A gente considera as necessidades, tá, de recém-nascidos. Nós temos duas estimativas. Uma das estimativas é essa, baseado na necessidade, na NEM, tá? Sendo a NEM considerada 138 quilocalorias vezes o peso vivo. Para cães, vocês lembram que eu falei lá no peso metabólico, tá? Peso elevado a 0,75. Só que para filhotes de gatos, a indicação ela é do NRC de 86, então ela continua sendo linear, 70 quilocalorias vezes o peso vivo. Então, para cães, para filhotes de cães, a gente trabalha com 345 vezes o peso metabólico na primeira semana, na segunda, 303, na terceira, até o desmame, 276. Nós seguimos para gatos, a gente segue essa mesma linha, 385 na primeira semana, 350 na segunda, vezes o peso vivo, tá? E da quarta semana, da quinta até o desmame, 245 vezes o peso vivo. Ok, comparando o leite materno das várias espécies em distribuição calórica, o que quer dizer isso? Quer dizer, a energia vinda, quando eu pego a quantidade total de energia do leite, o que acontece na distribuição calórica do leite de vaca? 51% da distribuição calórica dele vem da gordura, 28,8% da lactose e 19,8% da proteína. Quando eu pego a distribuição energética na cadela, no leite da cadela, eu vejo que 64,8% vem da gordura, somente 9,6% da lactose e 25,6% da proteína. Para gatas, a gordura é a menor, 42,9%, a lactose é 19,4% e a proteína 37,7%, é a mais alta. Vocês veem que são distribuições muito diferentes. E o que eu falei para vocês? Enzimas são substrato dependentes. E isso, além de ser substrato dependente, existe um limite determinado geneticamente para a quantidade que vai ser produzido daquela enzima, por exemplo, lactase. Tem uma determinação, uma codificação genética que determina a quantidade. Aí vamos ver o que acontece quando eu uso o leite da vaca para suprir toda a necessidade energética do filhote de cão. Então, pega aí um filhotinho com 500 gramas, eu faço, então, o peso metabólico dele, 0,5 elevado a 0,75, multiplico por 138 vezes 2,5 e chego a 200 quilocalorias por dia. Então, eu tenho que atender para esse cachorrinho, a termo, crescer bem 200 quilocalorias por dia. Muito bem. Se eu pegar 200 quilocalorias por dia do leite da cadela, o que acontece? Água, 126, ok. Gordura, 14,4, ok. Lactose, 4,8. Essa quantidade aqui pode até ser um pouco mais alta, 5, 5,5, que ainda tem uma efetividade da lactose. Mas quando passa disso, eu não vou ter uma sobrecarga, não vou ter mais lactase, não vai ser digerido, e o que estiver passando vai sobrepassar o intestino grosso. Depois a gente fala sobre isso. Minerais. O volume ingerido, 160. O que acontece quando eu tenho que suprir a mesma energia e eu resolvo suprir com leite de vaca? Primeiro, o volume muito grande.
Vocês veem que o volume aqui para o cachorrinho de 150, de 500 gramas, tá? É um volume ao redor de 1/3 do peso dele. Com leite de vaca, é quase 60%. Então, o volume fica muito alto. Mas não é o grande problema o volume. O grande problema é a gordura está mais baixa, a proteína está mais baixa e a lactose está extremamente alta. O que vai acontecer? Como eu falei que eu tenho um limite genético de produção de lactase, essa produção, essa quantidade de lactose do leite da vaca não vai ser toda digerida. O cãozinho não consegue, porque não tem lactase por limite gênico, por expressão da produção de lactose no cão, no filhote de cão. Portanto, ele que precisava de 4,8 vai receber 14,8. Ele vai digerir as 4,8. Isso significa que filhotes de cães não são intolerantes à lactose. Eles são intolerantes ao excesso dela por determinação genética, basicamente. Então, 10 gramas de lactose se passam nesse cachorrinho ao intestino grosso, vai servir de substrato para as bactérias que estão iniciando, vai aumentar a produção de ácido lático absurdamente, vai gerar, assim, um sistema extremamente ácido que vai levar a uma diarreia osmótica, que significa um extravasamento, um sistema extremamente intestino grosso e até parte do intestino delgado final, com uma hiperosmolaridade. O que acontece quando eu tenho hiperosmolaridade? Eu tenho extravasamento de um ambiente hipo para um ambiente hipersaturado. Tá? E onde que está o ambiente hipo? As células do intestino. Então, as células começam a murchar, a água começa a ser extravasada para o lume intestinal, vai ter uma diarreia e o grande problema é a desidratação. Ou seja, essa água da mucosa intestinal levando uma desidratação imensa. E como o bichinho é extremamente novo, vocês sabem como funciona a desidratação em filhotes. Ela mata muito rapidamente, porque eles não conseguem estabelecer, tá, a homeostase de novo celular. Bom, aí já ficou claro o quê? Por que filhotes de cães têm problemas com leite de vaca puro, sem modificações. Vamos ver um gatinho. O gatinho, ele tem 250 gramas. Quando eu aplico a NEM, daquela fórmula que eu coloquei para vocês, ele vai precisar de 100 quilocalorias por dia. O que vai acontecer? Os impactos do leite da gata vão ser 84 ml. Vai ter 5,1 de gordura. Se eu fornecer a mesma quantidade em quilocalorias do leite de vaca, a gordura até sobrepassa a quantidade que o cãozinho precisa. Não é muito alto, não, mas sobrepassa. A lactose, o cãozinho não, desculpa, gente, o gato. A lactose, ela fica mais alta, mas não tão alta quanto em cães. Por isso que filhotes de gatos são muito mais tolerantes a leite de vaca do que filhotes de cães. Porque a quantidade específica, por exemplo, para um bichinho de 250 gramas, são 5,2 gramas de lactose e o leite de vaca vai fornecer 7,4. Não é capaz um 6 ser digerido, vai passar 1,4. Para o intestino grosso, isso daí não promove uma grande acidificação, então não é o suficiente para levar a uma diarreia osmótica. Mas a proteína pode levar a uma hipoproteinemia. Vocês lembram que os gatos têm examinases? Eles examinam em torno de
50%, 60% do que entra, e desde filhotes. Moral da história, nós estamos dando só a metade de proteína e podemos causar uma hipoproteinemia com edema, anasaca, etc. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que corrigir. Ai, mas Flávia, gatos adultos são intolerantes. Depende. Eu falei que a enzima é substrato dependente e que ela é modulada por genes. E genes, eles são muito sujeitos. E aí nós entramos em nutrigenômica, tá? Eles são muito sujeitos a substrato. Então, se não existe substrato para a produção de lactase, a expressão gênica desse gene, ela vai diminuindo. Ela cessa. Quando eu adiciono lactase, ela pode voltar ou não. E na maioria das vezes, acontece de não voltar. Então, se o gatinho toma leite e vai até adulto tomando leite, eu tinha uma aqui, bebedora de leite, que era a Olga. Mas eu passei a dar sopinha para eles de sachê. Esses dias eu dei kefir, tá, gente? Leite fermentado, viu, Moara? Seu leite foi de valia e não foi de valia. Porque, primeiro, que eles fizeram cara de nojinho, mas a Olga bebeu. Mas ela, mesmo com leite fermentado, ela estabeleceu uma diarreia horrorosa. Então, moral da história. Lactase é substrato dependente. Ela é modulada por genes, do mesmo jeito da amilase, das proteases. As proteases nem tanto, mas as amilases sim. Mas, ao contrário da amilase, que não sofre um efeito muito grande de expressão gênica, embora sofra, a lactase, os genes que expressam a produção de lactase, eles costumam diminuir e acabar a expressão gênica, que é isso também que acontece em adultos. Adultos, quando ficam muito tempo sem tomar leite, adultos humanos, por exemplo, eles podem ter a expressão gênica, tá? Inibida. Eles podem parar de ter a expressão gênica por essa falta de substrato, e quando eles voltam a tomar leite, eles desenvolvem uma intolerância a leite. Então, eu acho que aqui explica as perguntas que vocês fizeram sobre gatos poder beber leite, não poder beber leite. Pode, não pode, dependendo da exposição que ele teve, desde filhote, da manutenção dessa exposição. Bom, sucedâneo, a gente tem uma série de receitas. É muito fácil formular um sucedâneo caseiro emergencial com o que você tiver na geladeira. Não sei se eu deixei as fórmulas, eu não deixei, porque eu faço isso no curso de formulação. Vocês me dão 3 ingredientes, qualquer, aliás, eu vou escolher. Mas não podendo escolher, se eu tiver uma proteína na geladeira, se eu tiver um carboidrato e se eu tiver um lipídio, seja ele qual for, eu consigo simular um sucedâneo caseiro. Então, assim, o ideal é que eu tenha leite, leite, ovo, que aí o ovo já me dá a gordura. E para eu fazer a suplementação, principalmente quando eu separo a gema da clara. Aí eu consigo fazer um sucedâneo lindinho. Coloco minerais e vitaminas aí, normalmente eu uso. Vou sugerir para vocês usar o NutroPlus, mas pode ser o Food Dog, pode ser o Complete, pode ser o que vocês quiserem. E dá para formular. Agora, e se eu não tiver isso, eu com certeza eu vou ter um arroz cozido, que eu posso fazer uma papa de arroz. Eu não vou ter dextrose, eu não gosto de usar açúcar, sacarose, tá? Mas ok, se eu não tiver como trabalhar, eu até vou usar um pouquinho. Se eu tiver carne, eu vou bater ela no liquidificador, vou extrair o caldo dela
e vou usar isso como minha base proteica. Então, portanto, com carne, arroz e creme de leite, tá? Eu consigo fazer uma dieta ou um sucedâneo emergencial, tá? Mas se eu não tiver creme de leite, pelo menos manteiga eu tenho. Aí, aquecendo e com o arroz e com a carne, eu consigo fazer um mingau que incorpore essa manteiga e eu consigo fazer um sucedâneo também. Deixando bem claro que eu estou dando exemplos de sucedâneos emergenciais, que aí não vai entrar nem vitamina, nem etc, etc. Depois, no outro dia, eu tenho preferências. O leite de vaca é uma base boa para um sucedâneo caseiro, desde que eu corrija ele com outros nutrientes. Aí eu tenho um monte de receita e uma delas, por exemplo, aqui basta vocês saberem os componentes do leite da vaca, do leite da cadela, a distribuição energética desse leite, tá? E saber quanto eu vou ter que entrar. Eu posso usar no sucedâneo caseiro emergencial manteiga, ovo integral, gema e ovo separado. Eu prefiro o leite sem lactose, o iogurte sem sabor, a dextrose, o creme de arroz, que nada mais é do que isso, arroz cozido, bate, 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 vira um creme. Mas você tem um arroz pré-cozido já pronto no supermercado, que é a rosina. Você pode usar maisena? Pode. Nada te impede. O cálcio. Se eu tenho ovo, eu tenho cálcio, porque eu tenho a casca de ovo em pó. Ou seja, eu pego aquelas cascas de ovo, coloco no forno para destruir a matéria orgânica, calcinar, depois eu bato no liquidificador, faço uma exposição dele com vinagre ou limão, isso daí é transformar ele, facilitar a absorção dele, que é meio ácido. Quando eu faço isso, eu transformo o meio e deixo o cálcio da casca de ovo muito mais disponível. Aí eu seco de novo até no forno, trituro outra vez. Normalmente eu uso um grau. O que é um grau? É um amassador de alho, limpinho, tá, gente? Sem o alho. E a outra possibilidade é usar como base a ração úmida para cães e gatos, tá? Aqui nós temos várias fórmulas. Essa é uma fórmula bem antiga, de Lopes. Ela funciona. É uma fórmula que usa farinha de osso calcinada, mas vocês não precisam usar farinha de osso calcinada. Vocês podem usar a casca de ovo e a gema de ovo. Nós conseguimos complementar o cálcio, o fósforo. Farinha de osso calcinada nem existe mais. Ácido cítrico, limão, tá? Se eu usar o limão, eu tenho ácido cítrico, tá? Essa é uma fórmula mais antiga minha, de 2003. Esse Borges sou eu, antes de eu roubar o Saad para mim e não devolver nunca mais. Então, eu uso gema, leite, creme de leite, etc, etc. Porém, eu posso fazer infinitas fórmulas, como eu faço no curso de formulação. Eu mostro que tenho possibilidades infinitas de eu fazer um sucedâneo rápido para filhote. Tem recomendações: guardar a 4 graus ou congelar, aquecer, mornar. Quem é mãe aí, eu sei que tem gente com neném pequeno aí, sabe muito bem como que mede esses 37 graus. Você aquece a mamadeira e você pinga na mão. Queimou, tá quente demais. Vai lá e bota debaixo da água fria e roda, 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 roda. Depois você põe na mão. Tá, muda a mão, tá, gente? Porque se você queimar a primeira, fica sensível. Aí você põe na outra mão. Espero que você seja esperto para não queimar. Tá morninho, confortável, quentinho, são os 37 graus, pode mandar ver. Eu posso utilizar o leite de coco,
o creme de leite. A gema, eu tenho que tomar cuidado, porque ela tem alto fósforo, mas se eu usar junto com a casca pulverizada, eu corrijo isso. Normalmente os suplementos atendem aí, eu preciso colocar de forma, qualquer suplemento, atender a recomendação de 2,5 gramas por litro de leite, 3.000 unidades de vitamina A e 300 de vitamina D. Se o filhote tiver intolerância, eu substituo por leite sem lactose. Isso é raríssimo de ser encontrado. Um filhote que tem intolerância à lactose é um filhote que não produz lactase. Isso é um polimorfismo, é uma anomalia, é uma mutação que leva a uma rota inadequada e não tem a produção de lactose, ou seja, ou não tem os genes ou não tem expressão gênica, ok? Bom, leite de carne eu uso como base, foi aquilo que eu falei para vocês. Tem essa fórmula de leite com baixa lactose. Normalmente é uma fórmula interessante, porque ela fica com alta proteína e alta gordura, mas ela cai muito carboidrato. Eu uso leite integral, água e o lactato de cálcio. O que o lactato de cálcio faz? O lactato de cálcio complexa a lactose. E a partir do momento que ela complexa a lactose, essa lactose, quando eu faço isso, esse lactato de cálcio, gente, a gente usa muito como fermento, como para fazer coalhada, queijo, frescal, etc. Eu faço essa complexação, levo ao fogo, aí quando eu coloco lactato de cálcio, eu tenho uma coagulação do leite. E essa coagulação acontece exatamente pela complexação da lactose ao lactato de cálcio, e isso fica no soro. Então, o soro é rico em lactose. Eu coloco sal de cozinha, a solução hidratante oral eu uso só para equilibrar cátion e ânions. Eu faço isso, depois eu tenho a coagulação, eu coo isso, igual eu faço coalhada seca, ponho no paninho e vou coando até sair todo o soro, inclusive eu espremo bem para ficar aquele coágulozinho bem seco. Eu levo esse coágulo no liquidificador, completo 1 litro com a solução hidratante oral e pronto, eu tenho um leite sem lactose ou com baixíssima lactose. Já a fórmula do leite de carne, ela é muito parecida com o caldo de ossos, mas ela é menos gordurosa. Eu trabalho com carne bovina magra, 1.000 ml. Eu trabalho com óleo de canola, porque o óleo de canola tem um equilíbrio interessante entre linoleico e linolênico. Vocês vão falar, ai, para quê? Eu viro, porque carne bovina não tem linoleico nenhum. Aí eu trabalho com dextrose, tá? Dextrinomaltose, que é o dextrosol, que você encontra em qualquer farmácia, tá? Que é aquele açúcar que a gente molha a mamadeira do neném, da mamadeira, a chupeta, etc. Isso é coisa tão antiga. Eu posso colocar aí, ao invés do carbonato, eu posso colocar o NutroPlus, sal de cozinha baixo e a solução hidratante. Como que eu faço? Eu cozinho a carne, mais ou menos, normalmente eu cozinho por 1 hora na panela de pressão. Eu retiro do forno, do fogo, acrescento a carne, o óleo, a água, depois eu acrescento, depois de cozido, eu acrescento o dextrosol, o sal, etc. Aí eu coloco o hidratante, tá? Bato no liquidificador bastante. E dependendo da situação, se for uma dieta, por exemplo, para geração de baixo resíduo, tá? Como, por exemplo, para crises de colite, eu retiro
eu espremo, igual eu fiz com leite, mas aí eu jogo a massa fora e fico só com caldo. Mas eu espremo muito, 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 muito. Só vai ficar aquelas fibras, tá? As fibras musculares e totalmente... tem proteína? Tem. Mas a proteína solúvel, ela já saiu toda para o caldo. Bom, eu tenho vários sucedâneos comerciais. Esses sucedâneos comerciais eu nem pus aqui, desculpa. Um deles é o suporte, tá? O suporte milk. Ups, perdão, gente, só um minutinho. O suporte milk. E aí tem desde o Colosso, tem o suporte Milk Cat, suporte Milk Dog. Esse suporte, o suporte eu recomendo, porque eu conheço, fui eu que formulei a linha. Então, a partir do momento que eu formulo, eu recomendo com segurança. Mas tem outros sucedâneos comerciais bons também no mercado. Tem o Pet Milk, tem o Fast Milk. Não sei se tem mais o Fast Milk da Royal Canin, teve uma época que não tinha. É interessante, você tem que seguir a recomendação do fabricante. Normalmente, você trabalha com 1.000 a 1.300 quilocalorias para cães. Para gatos, nós trabalhamos ao redor de 1.000 quilocalorias. Tá? Nós temos que tomar bastante cuidado com a recomendação. Eu gosto de fazer a necessidade energética do animal, mas nós temos uma recomendação genérica. Essa recomendação genérica, por exemplo, animais com 3 dias, de 15% a 20% do peso corporal, 12 dias, 30% a 32%, 21%, 35% a 40%. O filhote está ganhando peso de forma satisfatória? Não sei. Como que a gente sabe que ele está ganhando peso de forma satisfatória? Se ele estiver ganhando até a segunda semana de vida de 6% a 10% do seu peso diário, 10% é muito difícil de chegar. A gente chega a isso em aleitamento natural, na cadela, quando ela tem poucos filhotes. Aí chega. Quando elas têm muito, vai ficar de 7,5 a 8. Em sucedâneos comerciais, normalmente, uma boa medida também é 7, 7,5. Mas a gente aceita até 6% do peso diário. Então, vamos supor, o cãozinho tem 100 gramas. O que vai acontecer? No dia seguinte, se ele tiver 106 a 110, está ótimo. Não passa de 110 de jeito nenhum. Se ele estiver abaixo de 106, já liga o radar aranha. Já dispara o radar. Abaixo de 3 é interferência imediata, tá? Preferencialmente com intubação, intubando esse animal, tá? E aí tem que dar uma olhada o que está acontecendo, se ele tem sucção, etc, etc. Bom, e no caso sucedâneo, se ele tiver 3, aumentar o sucedâneo, tá? Depois, 4 a 7, a partir da 3ª semana de idade, até o desmame. Gatos é ao redor de 5 a 7% do peso diário durante 15 dias, depois 4 a 5, de 16 a 21, e depois 3 ao redor, 2,5, 3, de 22 a 35. Ok. Aqui, se vocês, eu vou ver se tem perguntas. Eu vou parar aqui. Eu vou ter que ver como que eu faço para permitir o host ao Romeu. Tá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá funcionando sim, sim, sim. Agora deu certo. A professora está acertando. Mara, pode... não precisa nem compartilhar. Passa o link da UFLA. Todas as teses da UFLA estão no repositório UFLA. Tá? É só você pegar do repositório, Mara, e passar o link para eles. Eles pegam... você já... Tá, ok. O
Ok, o commit, blá, 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 ok, ok, o sucedâneo está aí, gente, só procurar, sucedâneo comercial para candidatos, vocês encontram. Eu tenho que descobrir como vou parar a apresentação. Eu não sei como eu passo para você. Eu acho que eu consigo por aqui direto. Deixa eu tentar. É só colocar a Aqui, ó, apresentação. já. Eu consigo daqui direto já. Ah, tá. Eu Então já qualquer vou- um pode apresentar. um de Isso. cada vez. Você saiu, agora liberou para mim. Tá. Então deixa eu até ver aqui se nas configurações ela está liberada a apresentação para você, porque eu costumo compartilhar a tela. Tá sim. Tá, então você pode compartilhar. Você pode. Sim, tá certo. Ok. Então, Eu já saí, eu liberei para você. Ok, eu vou sair aqui e vou liberar a fala para o Romeu. Tá? Eu vou apresentar o Romeu. Ele é o gerente ou diretor técnico e comercial da Livelong, gerente da Livelong, e ele vai apresentar para vocês, ele é um dos nossos patrocinadores, aí ele vai falar do sorteio, concurso não, desculpa, e vai apresentar a linha para vocês. Então, eu vou cessar a minha imagem, vou cessar o meu... Romeu, tá com você, ok? tá. Obrigado, Flávia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu só vou precisar de um ok de vocês aí para saber se está aparecendo. Apareceu minha tela para vocês? Ainda não. Ainda não. Tá carregando então. Agora foi. Agora sim. Ah, tá. Agora sim. Bom, a Flávia já me apresentou, né? Eu estou na Livelong desde que atua no Brasil, desde o início. Eu faço o gerenciamento técnico e comercial da empresa. E nós temos um produto que é um pouco diferente aí da maioria dos produtos que são encontrados em lata, né? Que a maioria das pessoas tem a visão de que alimento em lata é um petisco, né? E nós construímos um produto que é realmente para agregar valor nutricional a essa a mistura entre úmido e seco, né? Que é uma das coisas que a gente preconiza bastante. Eu vou contar um pouco da história da Livelong para vocês, então, para mostrar que é uma empresa extremamente nova, mesmo na origem, né? Que é nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. A empresa começou nos Estados Unidos em 2011 a ser idealizada, né? Começou em 2011. Aproximadamente entre 2012 e 2013, iniciaram-se as vendas nos Estados Unidos e no México. Em 2014, o sócio brasileiro eles são amigos, né? O dono americano e o sócio brasileiro são amigos, trabalharam juntos na mesma empresa, foram executivos de uma grande multinacional, e um foi visitar o outro em uma visita amistosa. O sócio brasileiro, o Roberto, se interessou pelo negócio, fez uma análise no Brasil para trazer esse projeto para cá, e começou o projeto no Brasil em 2014. Em 2015, foi estabelecido aí como ia se fabricar. Nós construímos uma fábrica pequena dentro de uma grande fábrica, para aproveitar a linha de vapor, CIF e tudo mais. Em 2016, foram adaptadas as fórmulas americanas de premix e do produto e as matérias-primas do Brasil, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Luciano Trevisan, que deu todo esse apoio no início da Livelong, de ajustes de fórmula e matérias-primas e tudo mais.
testes também, né? Todos os produtos da Livilong foram testados para score fecal, pH urinário, tanto para cão quanto para gato, digestibilidade. Todos os produtos são feitos bromatológicos a cada partida para a gente checar se os níveis de garantia estão exatamente como a gente coloca nos rótulos. Então, todos esses testes foram realizados nessa época entre 2016 e 2017. Em agosto de 2017 foi quando ocorreu a primeira venda no Brasil. Então, foi só em agosto de 2017. Então, é uma empresa extremamente jovem, acabou de completar 3 anos de produtos no mercado. A linha hoje, né, eu tenho várias coisas ainda para a gente lançar, que nós tivemos um atraso nos lançamentos em função da pandemia, eu acho que não preciso nem justificar isso, mas nós temos vários lançamentos, proteínas raras a serem lançadas, outras embalagens de produto, tem uma série de produtos para ser lançado, linha de prescrição. Mas o que temos em linha hoje são 6 produtos para cães, sendo 2 desses produtos monoproteico, um monoproteico de pato e um monoproteico de cordeiro, exclusivamente proteínas de pato e cordeiro. E aí nós vamos ter as variedades de carne, que é carne bovina, frango, não preciso apresentar, né? Peixe, que é uma mistura de carne bovina, aves e peixe, e javali, que também poderia ser considerado um monoproteico, porque ele é uma mistura de carne suína com javali. É 30% de carne de javali, 70% de carne suína. Para gatos, nós vamos ter os delícias de carne, que é carne bovina, delícias do mar, que é uma mistura de carne bovina, frango e peixe, e o de aves, que é avestruz e frango. As fontes de carboidrato para cães é batata doce, cenoura e ervilha, e para gatos é a mandioquinha com cenoura. As principais características nutricionais da Livilong, para não estender em várias, né, não se falar de muitas, uma delas é ser low carb, baixo carboidrato, ser produzido com 90% de carne. Todas essas carnes são matérias-primas, né? O produto é produzido a partir de matérias-primas in natura. Não são produtos já previamente processados que depois vão ser reprocessados para se produzir um alimento em lata ou uma ração ou qualquer coisa assim, que é o caso de farinhas, por exemplo. Nós usamos coração, língua, fígado, moela, retalhos de carne, são essas matérias-primas que a gente usa. É um produto que é produzido sem conservantes e nem corantes e nenhum agente de sabor incluído no produto. E a outra característica é ser livre de grãos. Então, a fonte de carboidrato, como eu falei, para cães é batata doce, para gatos a mandioquinha. É um produto também que ele não é dividido em fases, as mesmas linhas são para todas as fases da vida. Porque nesse curso a professora, como eu de bases, ela não comentou, mas o que muda nas fases da vida, mais do que a formulação, são os níveis de exigência energética, né? Nível de exigência nutricional. Então, com essas alterações na exigência nutricional, o que o animal ingere vai suprir, por exemplo, para filhotes, sendo o mesmo produto para filhotes, pela mudança de necessidade energética, supre todas essas necessidades de proteína, gordura, cálcio, fósforo, em função do aumento do consumo. Então, ele pode ser utilizado para animais em crescimento, adultos, gestante, lactante, idosos, castrados e até em casos de convalescência. Não tem contraindicação nenhuma para animais saudáveis, né? E ele pode ser de grande apoio para uso em animais cardíacos, animais diabéticos
e com restrição a glúten, né? Animais diabéticos, ou obesos, ou glicêmicos, em função dele ser low carb. É uma opção, de prescrição para o veterinário para animais nessas condições. E